A paz do Senhor, queridos. Feliz Natal, próspero ano novo. Pastor Cícero aqui no monte. Queridos, uma coisa que eu não consigo ser é hipócrita. Eu sou até tentado para ser, mas eu não consigo, né? Eu acredito que eu prefiro voltar para a vida do crime, ser traficante, ladrão, do que ser um crente hipócrita, querido. É verdade. Eu falo de todo o coração para você. Até que porque, quando o povo estava escravizado na terra do Egito, o povo era obrigado a servir aos egípcios e fazer aquilo que os egípcios queriam, certo? Mas eles não estavam fazendo aquilo de todo o coração. Era porque eles eram obrigados, porque estavam escravizados. Só que a Bíblia diz que o povo clamou lá no Egito, certo? Porque eu acredito que tem gente lá no crack também, nas drogas, na prostituição, que está clamando ao Senhor. E mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai se levantar e atender esse povo. Então eu acredito que Deus, Ele observa como menos pecado uma pessoa estar lá no Egito, no mundo da perdição, do que uma pessoa estar na sua casa de falcatrua, de rolo, certo? Vivendo de forma dissoluta dentro da casa de Deus. É um filho pródigo dentro da casa de Deus, certo? Vivendo de forma dissoluta, enganando, certo? Fazendo coisas indevidas dentro da casa do Senhor. E isso eu estou falando do corpo da liderança, porque tem o discernimento da palavra do Senhor. Deus entende que o cara que está lá no mundo, ele está preso, está nas garras de Satanás. Ele às vezes quer servir a Deus, mas não tem força. Agora uma pessoa que está no corpo da liderança da igreja, ele manuseia a palavra, ele sabe as fontes de vencer sem precisar de rolo, sem precisar de mentira, mas ele usa essa palavra distorcendo a verdade. Então eu acredito o seguinte, que o falso profeta, ele não é visto como falso profeta porque toma uma pinga, ele não é visto como falso profeta porque fuma uma maconha, não, ele é visto como falso profeta porque prega aquilo que Deus não está mandando pregar, certo? E a verdadeira palavra do Senhor nós sabemos, querido. A verdadeira palavra do Senhor é a do Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras verdadeiras. As de Paulo são verdadeiras? São. As de Pedro são verdadeiras? Também são. Mas nenhuma delas superam as palavras do próprio Filho de Deus, irmão. Nós temos que entender isso. Jesus, ele tinha 12 discípulos, né? Um foi o traidor. E nós sabemos que cada discípulo tem a sua intimidade com Jesus. Uns se esforçaram para aprender mais com eles, outros menos, né? O que João vai dizer? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um justo advogado que intercede por vós, né? Só que presta atenção. Se eu fosse um camarada sem ética, eu ia dizer: esse João é um otário, né? Por quê? Porque Jesus falou para aquela mulher que pecou, falou: vai, não peques mais, certo? Beleza, João tá chamando os camaradas de filhinhos. Jesus não chama ninguém de filhinho, querido. Ai, meu bebê, minha criança, meu filhinho. João, às vezes, irmão, é como aquele crente religioso que quer ganhar um povo, aleluia, tentando fazer o seu melhor, mas ainda deixando falhas, certo? Na sua conduta pastoral. Beleza, vai pro inferno por causa disso? Não. Porque nós entendemos que ele falou de todo o coração, não é à toa que foi escolhido para que aquilo que ele testemunhou estivesse registrado no livro da vida, que é a Bíblia Sagrada também, amém? Só que, porém, as palavras de João não têm mais forças do que a palavra do próprio Jesus, certo? Todos eles foram representantes do mesmo Jesus que os verdadeiros da atualidade também estão representando. Quando Paulo diz, né, na igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquela época que Paulo estava pregando, a Bíblia, os pergaminhos, só tinha Antigo Testamento. O que Mateus escreveu, o que João escreveu, o que Lucas escreveu, o que Marcos escreveu, não estava ainda organizado, coordenado, não chegou acesso a outras pessoas, certo? Então o apóstolo Paulo, ele não tem esse livro de organização para essas pessoas conhecerem a história de Jesus através do manuscrito. Então o apóstolo Paulo, ele se dedica em viver ao máximo o que Jesus vivia, para poder ter força para dizer para aquelas pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas se aquelas pessoas já tivessem o manuscrito na mão, como nós temos aqui hoje, o apóstolo Paulo mudaria a sua pregação.
Ele dizia, vocês têm um livro na mão, vocês têm um Novo Testamento, medita na história de Jesus Cristo e pode imitar aquele cabra lá, irmão. Não imita eu não, imita aquele camarada lá, você tá entendendo? Porque aí ele já tinha as fontes de se livrar de cena e aplicar, aleluia, os textos bíblicos para que as pessoas pudessem elas mesmas tirar a conclusão de quem era a pessoa de Jesus. É muito arriscado eu querer manipular uma pessoa e dizer para ela me imitar porque eu tenho muito defeito. Eu sou cheio de pecado. Eu sou cheio de falha. Então como imitar uma pessoa que ainda tem falha, pecado? Não! Imita logo aquele que é santo, irmão. Certo? Quer aprimorar, imita logo ele. Nós pastores, nós às vezes temos aí o dever de ensinar essas pessoas a conhecer Jesus. Muitos pastores querem ser dono das pessoas e começam a virar pai delas na fé para a eternidade, para sempre, até que a morte separe. Não, irmão, não é assim. Jesus, quando ele ganhou aquele gadareno, o gadareno queria seguir ele. Jesus falou, não entra na cidade aqui, cara. Certo? E vai pregar para teus parentes, não precisa seguir. Eu não estou te ganhando para o meu ministério. Eu estou te ganhando para o reino de Deus. Então se você quiser abrir uma igreja lá na tua casa, quer abrir uma igreja lá na tua comunidade, vai, meu filho, seja livre. Mas não vai pregar mentira não, cara. Prega o que é verdadeiro. Não começa a enganar com as pessoas para poder usufruir, certo? Do deleite, do dinheiro. Não prende essas pessoas com palavras de maldição. Ai, irmão, aleluia, glória a Deus, tô tão assim, né, cheio, comendo tanta massa que o negócio tá me dando falta de ar, mas Deus vai me ajudar a me libertar disso. Queridos, presta atenção. Aleluia, glória a Deus, tá vendo um monte que lindo, né? Queridos, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 8, versículo 5. Saulo perseguia a igreja e ele invadia as casas, ponto e vírgula. Ele invadia o quê? As casas. Então significa que os crentes estavam dentro de casa, a igreja estava dentro de... Por que a Bíblia não diz que Paulo invadia a sinagoga? Paulo invadia o templo? Não, ele não invadia lá, porque lá tinha uma porrada de gente falsa, igual ele, infelizmente, estava vivendo no engano. Certo? Então quem era os crentes verdadeiros estava sendo repugnado pelos religiosos. Quem matou Jesus não foi ninguém do PCC, filho. Não vejo um histórico dizendo que quem matou Jesus foi alguém do Comando Vermelho, não. Quem matou Jesus foi os crentes, a sociedade, os religiosos. Quem fez isso com o Filho de Deus? Foi a própria, aleluia, religião. Pessoas do bem, que era para proteger, tá matando. Certo? Sabe por que essa sociedade não gosta de Jesus? Sabe por que as pessoas não gostam de Jesus? Sabe por que a polícia às vezes não gosta de Jesus? A maioria deles, existe o remanescente. É porque Jesus salva bandido. Jesus salva ladrão. Então como gostar de um cara que salva quem rouba? Como gostar de um camarada que salva ladrão? Sendo que a sociedade quer empurrar prego na cara do ladrão. Sendo que a sociedade quer botar pena de morte para o ladrão. Então não tem como gostar de um Jesus desse, aleluia, que quando o ladrão chega nele, recebe o perdão dos seus pecados. Não tem como eu gostar de um Jesus desse. Então Saulo invadia as casas, então significa que os crentes estavam em casa. Em outros textos diz que a perseguição foi grande, que eles se dispersaram para outros lugares. Se dispersaram, se apartaram uns dos outros e se afastaram, mas a Bíblia diz que os dispersos pregavam a palavra de Deus. Porque muitas das vezes o chamado, o escolhido, para pregar, para evangelizar, tem que ser disperso, tem que ser expulso da igreja. Tem que ser expulso, tem que perder a mãe, tem que perder o pai, tem que perder a esposa, os filhos, para poder pregar, aleluia. Tem que perder o carro. Só quem é disperso, irmão, aleluia, prega com mais coerência, prega com mais veracidade. Então, querido, eu quero dizer um negócio para você. Nós estamos numa cidade chamada Brasil. Existem os irmãos que pregam lá na Síria. Por eles pregarem o evangelho em alguns lugares, eles perdem a vida, perdem o pescoço, perdem a cabeça. E ali o que é que acontece? Então eu acredito que aquelas pessoas, eles não brincam de ser crente. Eles automaticamente, eles sabem que já podem morrer por pregar o evangelho, então eles vão fechar as brechas. Vão viver uma vida em santidade. Não vai ficar de falcatrua com a vida do próximo, você está entendendo? Não vai ficar de brincadeira em cima de altar, você está entendendo? Então não vai pregar aquilo que não é prioridade.
certo? A gente sabe, irmão, que as pessoas, às vezes, nos altares aí, eles omitem Jesus, a pregação de Jesus, porque sabe que Jesus não tem dinheiro para dar para ninguém. Jesus, ele na verdade, no seu ministério, ele ensinou a palavra verdadeira. Poucas vezes ele não falou de dízimo. Imagina aquela multidão. Ele dizendo, agora Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, pega o gozafilaço, vamos aproveitar essa grande multidão e vamos passar agora o gozafilaço agora, porque agora vai render. Agora o negócio vai render. Jesus poderia ter dado esse exemplo para nós líderes, para nós pastores, mas ele não fez isso. Tudo bem que a igreja precisa de pagar suas contas, seus aluguéis, sua água, irmão. Mas se a pessoa não quiser dar, não quiser ajudar, não amaldiçoa, querido. Não diz que o ladrão vai pegar ela, não. Porque Jesus também falou para Pedro, de quem os políticos, né, as autoridades cobram imposto? Dos alheios ou dos seus filhos? Aí Pedro falou dos alheios, então seus filhos ficam isentos. Ninguém quer punir os filhos, beleza. Beleza, Pedro, mas para que eles não se escandalizem, vai ao mar, pega um peixe, abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Paga por mim e por ti, Pedro. Por quê? O senhor não vai pagar não, Jesus? Não, porque quem não tem condições de pagar, o que tem condições paga pelo que não tem. E todo mundo é irmão do mesmo jeito. Se você é um cara que tem condições de dizimar, você dizima, dê glória a Deus, mas não bata no seu peito não. Certo? Porque diante de Deus você está fazendo somente aquilo que, na verdade, você entendeu que é necessário para que a obra dê prosseguimento. Mas você não é nada mais do que ninguém porque você dá um dízimo. Certo? Agora o que acontece? Quem tem condições e não ajuda também, porque são muitos que fazem isso, certo? Esses aí também serão julgados no juízo, querido. Por quê? Porque viu a obra do Senhor em necessidade, certo? E não atendeu. Quanto àqueles que viram a obra do Senhor em necessidade e atenderam, esses aí receberão as suas recompensas também. Então, meu querido, o incentivo aqui é que é o seguinte: quando os discípulos foram pregar a palavra de 2 em 2, Jesus falou para eles da seguinte forma, né? Não vai pelas aldeias do samaritano, não vai pela terra dos gentios, nem do grego, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você acha que eles foram primeiro na casa de quem? Cada discípulo ali, querido. Porque no mesmo contexto ali da palavra, Jesus começa a dizer, aquele que ama o filho mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Certo? Então Jesus sabe que eles foram primeiro pregar para os seus parentes. Porque quando é para ajudar um parente, quando é para pedir oração por um parente, a gente não tem dó. Não tem dó de gastar, de ajudar. Então Jesus já sabe que você, se for para preferir a salvação, você prefere primeiro a salvação dos seus parentes. Mas o negócio é querer colocar parente acima de Deus, querido. Porque aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus não é digno dele. Então, querido, se desapega. OLX, desapega e desapega. Querido, e coloca teu coração inteiramente em Jesus. Porque se você colocar o teu coração no teu filho, Satanás vai te achar. Porque teu filho, por mais que seja criança, tem pecado, tem brecha. Inocente, mas tem. E onde tem brecha, o diabo tem força. Se botar o coração na mulher, o diabo acha. Se colocar o coração no marido, o diabo acha. Se colocar o coração no pai e na mãe, o diabo acha. Agora, se colocar o coração em Jesus, ele não acha, porque Jesus não tem pecado. Então, só em Jesus, querido, só em Jesus nós somos fortes. Só em Jesus nós temos forças para vencer esse mundo de treva, beleza? A paz e graça. Hoje, terça-feira, se Deus quiser, estaremos ali, eu, Mano Guida, certo? Na casa de recuperação Acreditar. O Mano Guida vai estar ministrando ali hoje. Você lembra do Mano Guida, né? Canta aquela música. Toda quebrada tem. Toda quebrada tem como tem. Participação Apocalipse 16. Né? Também tem aquela música lá que ele fez. Mas que tempo bom, que não volta mais. Amém? Forte abraço, fica na paz de Jesus. Tamo junto, Pastor Cícero na área.